Oi gente, tudo bem? Anderson Rios aqui falando, e hoje nós vamos falar sobre um assunto de extrema importância para quem quer ter sucesso na marcenaria em 2023. Pode parecer assunto batido, mas está longe de ser batido, está longe de estar no senso comum esse assunto. Nós vamos falar sobre os erros que os donos de marcenaria cometem na hora de contratar marceneiros e montadores. Então, se você gosta do nosso conteúdo, se você acha relevante o nosso conteúdo, lembre-se que eu preciso muito da tua ajuda. E que ajuda que é essa? É você se inscrever no nosso canal, clicar ali no sininho, colocar todas as notificações, porque aí o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante, vai levar para o maior número de pessoas possíveis e além disso vai te avisar quando tiver conteúdo novo. Então dá essa moral pra gente, porque a gente está sempre trazendo conteúdo relevante para o setor moveleiro e também para as marcenarias. Então vamos lá, vamos falar desse problema tão grande que a gente tem enfrentado no Brasil, que é a falta de mão de obra, e por essa falta de mão de obra a gente está cedendo muito na hora de contratar. A gente está abrindo mão de muita coisa na hora de contratar marceneiro e na hora de contratar montador. Eu vou te falar dos erros que você não pode cometer e como você solucionar esses erros e como você identificar esses problemas, para que você não contrate verdadeiras bombas relógio para dentro da tua marcenaria. Vou começar falando dos vícios de trabalho. Sabe aquela situação assim, sabe aquele cara que você contrata e você tem a sua forma de construir um móvel na marcenaria, você tem a sua forma de montar e tudo que você vai falar para ele, fala, ó, mas eu, na marcenaria que eu trabalhava, eu fazia desse jeito aqui. Não, faz diferente, ó, faz aqui a gente faz desse jeito aqui, porque facilita, e o outro vai poder montar seu serviço. Comigo não, comigo eu faço do meu jeito, eu tenho 20 anos de marcenaria, eu faço do meu jeito, é assim. Esse profissional ele é extremamente problemático. Ele é problemático por quê? Porque ele não está pensando no todo, ele não está pensando no bom andamento da marcenaria, ele não está pensando na coletividade, ele não está pensando no melhor para o cliente, que ele não está entendendo que a marcenaria ela funciona como se fosse uma engrenagem, onde cada um das pessoas, cada um daqueles dentes daquela engrenagem precisa do outro para a coisa inteira andar. E ele acaba trazendo para você muitos e muitos problemas no decorrer da vida útil dele dentro da sua marcenaria, naquele período que ele vai passar com você dentro da marcenaria. E geralmente esse cara também dá muito problema na obra. Por quê? Porque ele vem cheio de vício, ele vem carregado de vícios de trabalho das outras empresas que ele trabalhou e ele não quer se submeter às regras da tua marcenaria. Então, além dele atrasar muitas vezes o serviço dele, ele vai contaminar os outros também. Existem dois tipos de marceneiro nessa questão. Existe aquele que é extremamente rápido, mas que só trabalha do jeito dele, então você não pode colocar, por exemplo, um cortador para cortar um plano de corte para ele. Ele só quer fazer os planos de corte, ele não aceita trabalhar com os planos de corte da marcenaria, então ele quer fazer só do jeito dele. Ele quer debruçar na bancada, ele quer fazer... Ele quer ser muito rápido, então ele não respeita a ordem de corte, ele vai para a serra, para a seccionadora do jeito que ele quer, da hora que ele quer, e corta tudo. É aquele cara que muitas vezes matou uma chapa, ele não está nem aí, ele já vai lá e quer pegar uma nova para fazer, ele não vai querer fazer o reaproveitamento de peça. Ele pensa só na produtividade e vai largando o aço. Esse é o marceneiro. Um montador é aquele que ele chega na obra, é o famoso liga-liga, né? Ele chegou na obra, funciona assim, você senta com ele, você passa o projeto, você vai na obra, você explica, você fala para ele assim, entendeu? Não entendi, pode ficar tranquilo. Mas entendeu mesmo? Você está com alguma dúvida? Posso te ajudar em mais alguma coisa? Tá tranquilo? Tá tranquilo, você virou as costas, aí ele, alô, aí o telefone toca. É ele. Mas sabe o que que é? Eu fiquei com uma dúvida assim, assada. Ele passa a obra inteirinha te ligando de 5 em 5 minutos, ou então falando que está parado, porque está faltando alguma coisa. Por quê? Porque é o jeito dele trabalhar. É o jeito que ele trabalhava nas outras empresas. Então ele não está disposto a mudar. E nem quando é um marceneiro, que é desse jeito, nem quando é um montador. E ambos os profissionais, eles podem detonar com a sua capacidade produtiva.
Eles podem acabar com a sua capacidade produtiva e, além disso, pode contaminar todos os outros. Porque quando eles têm essa característica, geralmente, na tentativa de tornar o ambiente novo mais semelhante com os ambientes que ele estava acostumado, ele começa aos pouquinhos subverter os outros funcionários. Você já deve ter passado por isso, então eu tenho certeza que agora você está relembrando, você deve estar dando uma risada falando assim, caramba, eu já passei por isso. É terrível isso, é terrível. Esse profissional, ele acaba com a produtividade da marcenaria. E dá para você identificar isso no início, certo? Na entrevista que você vai fazer com ele, você já consegue identificar. Na hora da entrevista, chega com um plano de corte, chega com um executivo, um projeto executivo, e vê como é que ele vai fazer a leitura daquele projeto, se ele vai dar alguma sugestão ou não. Nós vamos falar sobre um outro ponto de extrema importância, eu acho que é até mais importante a ser observado do que os vícios de trabalho, são os vícios toxicológicos, são os vícios com a bebida. Esses vícios, a gente falou dos vícios comportamentais, agora a gente vai falar desses outros vícios que são extremamente prejudiciais ao profissional. Eu já vi muito, e você deve ter visto aí na tua marcenaria, pintor com cigarro aceso pintando, fazendo pintura de peça, laqueando, ou então passando verniz, então, enfim, dando acabamento. É muito comum que aconteça isso, sabe? A gente já vê, principalmente os profissionais um pouco mais antigos, eles têm esse hábito. E aí você chega nele, na consultoria, é muito comum, né, a gente orientar, porque nós acreditamos que assim, a nossa consultoria, aqui na Anderson Rios, primeiro você orienta, primeiro você dá condições de trabalho, primeiro você orienta, depois você cobra. Então, quando a gente vai começar a orientar, falar para esse profissional os problemas, né, que ele tem no local de trabalho, que ele está trabalhando com químicos, ele está trabalhando com produtos inflamáveis, já começa ali o problema. E muitas vezes, na hora da entrevista, você pode chamar ele, sabe, perguntar como quem não quer nada. E aí, você fuma? Cara, estou tentando parar de fumar. Quantos cigarros você fuma por dia? Se o cara falar que fuma 2 maços de cigarro por dia, o cara não vai parar de fumar enquanto ele estiver pintando. Sabe, são coisas bobas, são dicasinhas que parecem ser bobas, mas que fazem total sentido e total diferença na hora que você está contratando esse profissional. E não é só a questão do perigo de uma explosão, de um incêndio, é a qualidade também do produto. A gente teve um caso, vou contar um breve caso aqui para vocês, de uma empresa que trabalhava muito com laca e sempre, quando era pintura de tampa, alguma coisa, aparecia um sinalzinho, como se fosse uma mosquinha sentada ali. E a gente tentando achar o que é, ali faz manutenção nas pistolas, vê se tem alguma coisa na rede de ar, e olha bico, e vê mistura de tinta, nada. Quando foi ver, a gente foi observar, o pintor, um excelente profissional, pintava fumando. E como tinha ventilação forçada dentro da cabine, ele estava muito próximo da pintura. Quando ele ia se abaixar para pintar um tampo ou dar fundo, caía a cinza um pouquinho e fazia esse tipo de coisa. E quando é um marceneiro na bancada também, você tem 2 problemas, né, quando esse cara fuma muito. Ou é toda hora ele parar para dar o pito, né, para parar, sair da bancada para poder fumar, ou também fumar na bancada e pior, na casa do cliente. Quando é um montador que fuma muito e fuma na casa do cliente. Aí você chega na obra, ele está fazendo a montagem, tem bituca de cigarro espalhado para tudo quanto é lado. Esses são os vícios leves. Agora, quando nós saímos do vício do tabaco, do tabagismo, e vamos para a bebida, aí é um processo mais complicado ainda, um processo muito mais difícil e muito grave, algo que tem acontecido muito no nosso setor e ele acarreta diversos problemas. Muitos acidentes no nosso setor acontecem com marceneiros ou montadores que foram trabalhar alcoolizados. E isso é um problema que acontece com mais frequência do que a gente pensa. E é um problema que você consegue perceber já na experiência. Quando você está fazendo a experiência com aquele funcionário, geralmente ou eles chegam na segunda-feira já com cheiro de álcool, ou muitas vezes já vem direto, né? Muito comum vir direto para ir trabalhar, de onde ele estava, da balada, onde for, para ir trabalhar. Na hora do almoço,
ele tem o hábito de ir lá e tomar uma cachaça, tomar cerveja e voltar no período da tarde já alcoolizado. A gente não precisa nem falar que ao estar alcoolizado ele perde reflexo, ele perde a capacidade de discernimento, a pessoa acaba ficando um pouco, às vezes, alguns mais eufóricos, mais corajosos, e ao trabalhar com uma serra, trabalhar com furadeira, trabalhar com serra de fita, esquadrejadeira seccionadora, chapa pesada, você imagina o que isso acarreta. Inúmeros acidentes acontecem por causa disso. E é algo que cabe a você, dono de marcenaria, coibir, se for o caso, buscar ajuda para que esse profissional não se machuque ou tenha um problema maior com a questão do vício. E além, partindo aí já da esfera profissional, além da esfera profissional, tem a questão humana com esse funcionário. Se você perceber que o seu funcionário ele tem um vício do alcoolismo, realmente busque ajuda, conduza essa pessoa para que ela possa ir numa clínica de reabilitação. Aí a gente foge da esfera profissional e vai do lado humano, porque muitas vezes é um colaborador que está com você há muito tempo e ele tem esse problema, e ele vai necessitar da tua ajuda. Então pensa muito nisso. O vício do álcool é extremamente perigoso para uma marcenaria. Na contratação você também consegue perceber se isso é um hábito dessa pessoa. Num papo mais descontraído, sabe, naquela coisa assim um pouco mais leve, pergunta para ele se ele gosta de tomar uma cachaçinha, se ele gosta de tomar uma cerveja na hora do almoço. Vai investigando os hábitos dele. E se faz sentido para você, se você tem dificuldade em contratar, se você tem a necessidade de saber mais técnicas na hora de entrevistar um funcionário, deixa nos comentários aqui. Deixa nos comentários, eu quero um vídeo falando sobre RH, um vídeo falando sobre contratação. Eu vou ter o maior prazer em fazer para vocês, mas eu preciso que você me indique se você realmente quer, se faz sentido para você um vídeo falando sobre isso, sobre contratação, tá bom? Passando para o terceiro vício, esse sim o mais grave de todos, que é o vício em entorpecentes, seja um vício em cocaína, maconha, seja qualquer crack, que é muito comum, né? Infelizmente a gente tem perdido tanta gente por crack. Esse tem que ser tolerância zero. A partir do momento que você percebe que um colaborador seu, um marceneiro ou mesmo um montador está se envolvendo, está chegando alterado na empresa, está mexendo com cocaína, está mexendo com crack, está mexendo com maconha, a sua tolerância tem que ser zero. Tanto dentro da sua oficina, dentro da sua marcenaria, quanto na casa do cliente. Imagina se o cliente, como já aconteceu de clientes nossos de consultoria, o dono da marcenaria chegar e ter que ir às pressas na casa do cliente, porque na obra, porque o cliente chegou de surpresa e flagrou o marceneiro, o montador fumando maconha dentro da obra. O outro, uma vez, chegou dentro da obra, o cliente chegou e viu, o marceneiro fez uma carreirinha de pó lá e está cheirando dentro da obra. Como é que ia ficar a tua cara? E dentro da marcenaria? Você quer mesmo esse tipo de pessoa, esse tipo de profissional trabalhando lá dentro da tua marcenaria, colocando não só a vida dele em risco, como a vida de todos os outros funcionários? Sabe aquelas brincadeirinhas sem graças? Muitas delas podem ser motivadas, e às vezes são motivadas, por causa do excesso ou de álcool ou de drogas entorpecentes. Pensa nisso, tá? Analisa muito bem, e é uma pergunta um pouco mais difícil de fazer na entrada, mas nada impede de você chegar para o teu funcionário de um exame toxicológico. Você não precisa adentrar na vida particular da pessoa, mas você pode sim pedir um exame toxicológico na hora de admitir esse funcionário. A legislação trabalhista vai te dar essa premissa, vai te dar esse recurso. Você solicita, se for o caso, você paga para que essa pessoa vá fazer esse exame, e aí você vai ter pelo menos a certeza que você não está contratando alguém que tem esse tipo de problema para dentro da sua marcenaria. Existe uma máxima muito grande no mundo administrativo em quem age de forma demorada, demore para contratar e demita muito rápido. E o período de experiência, ele serve justamente para que ambos façam a experiência de saber se estão contentes com o local, o funcionário com o local que ele vai trabalhar e você com o serviço que o funcionário vai prestar. E tem muita gente que, pela urgência que o mercado tem imposto, pela falta de mão de obra, está abrindo mão do período de experiência. O período de experiência é um período que a legislação trabalhista ela te proporciona
para que você realmente avalie se aquele funcionário que você contratou, ele está apto a exercer a função que você espera dele. Se aquele montador que você contratou, ele realmente é apto a montar, ele realmente atende aos requisitos que você colocou, e o marceneiro também, se realmente ele atende aquele nível técnico que você precisa dele. Devido às questões assim de falta de mão de obra e a urgência, tem muita gente que por falta de planejamento, o cara chegou lá, contrata, tudo bom, você é marceneiro? Sou. Tá bom, então já está contratado, já vai assinar a carteira com medo de perder o cara para uma outra marcenaria. E aí, às vezes, pega profissionais que não atendem às exigências daquela função. Isso se reflete aonde? Perda de lucratividade, reclamação, o índice de reclamação aumenta muito. Imagina um montador ou um marceneiro que não tem a capacidade técnica de exercer. Ou então tem os problemas que a gente citou ali atrás, vícios de trabalho, vícios, sabe, experiência que você usa para poder entender se esse profissional ele atende à necessidade técnica, se ele tem os tais vícios de trabalho, se ele tem um comportamento adequado a estar ali na parte, fazendo parte da tua equipe, se ele realmente é cumpridor de horários, se ele é cumpridor de prazos, porque é muito comum no primeira semana o funcionário começar, chega no horário, sempre pontual, depois ele vai relaxando se ele estiver saindo ali. Então é no período de experiências que você pode realmente ter a certeza se esse funcionário, ele é sim aquilo que ele prometeu para você, ou se não é uma bomba relógio que você está contratando para dentro da sua empresa. Então não abre mão disso não. Chega no início, conversa, olha, tem um período aqui de experiência onde a gente vai se conhecer, eu vou conhecer o seu trabalho, você vai conhecer a empresa, a gente vai sim saber se realmente um é o que o outro quer, na verdade, se a minha empresa é aquilo que você quer e se você é o funcionário que eu espero. E a partir daí, vencido o período de experiência, quando você for assinar a carteira desse funcionário, quando você for contratar ele, você vai ter a certeza que você contratou alguém realmente que vai desempenhar o papel que você espera. Uma ferramenta poderosíssima que as marcenarias estão negligenciando na hora de contratar é a referência. Muita gente, devido àquela loucura do mercado, a necessidade de estar contratando, a necessidade de estar... Enfim, essa necessidade tão forte de mão de obra que a gente está tendo no mercado tão aquecido, a pessoa chegou na sua marcenaria, chegou muitas vezes com currículo, papel aceita, né? Papel aceita o que você escrever lá, o e-mail o arquivo no Word vai aceitar o que você escreveu lá. E o cara chega falando que era montador experiente, que montava tantos mil por mês, ou então que é marceneiro experiente, que faz de tudo. Porém, e aí você embalado, nossa, salvou minha pele, é o que eu estava precisando. Você esquece de tirar informações importantes, ou seja, você não pede referência dos trabalhos anteriores dessa pessoa. Não é problema algum você pedir para ligar, falar para ele, olha, eu gostei de você, eu gostei do seu currículo, mas eu quero falar, você me autoriza a ser os últimos patrões, eu quero saber como é que foi a sua passagem por cada uma dessas empresas. Nesse momento, se a pessoa estiver mal intencionada, se ela for uma pessoa problemática, se ela saiu da outra marcenaria por algum problema que ela tenha causado, você já vai saber. Ela vai negar, ela vai dar desculpa, ela vai falar muito mal das empresas onde ela estava. E é um sinal claro, e é um sinal complicadíssimo que esse funcionário vai dar problema para você também. Porque se ele está dentro da tua empresa falando muito mal da outra empresa que ele trabalhava, quem garante que ele não vai ter o mesmo comportamento dentro da sua e depois sair denigrindo você? Te colocando, sabe, colocando todos os problemas que são deles na tua marcenaria. Isso acontece muito de você abrir mão da referência quando você tem a prática de ir lá na marcenaria do concorrente, lá no seu concorrente, trazer o funcionário dele. Isso é errado, isso é uma prática errada. Entendeu? A gente tem por hábito, todas as empresas que nós prestamos consultoria, de, acima de tudo, manter um excelente relacionamento com os concorrentes. E um dos motivos de manter um excelente relacionamento com os concorrentes é justamente se proteger de profissionais ruins. Porque hoje o cara está trabalhando na marcenaria A e daqui a pouco ele sai, ele causa um monte de problemas e vai para a marcenaria B e o concorrente fala assim, nossa, tô bem, vou pegar tudo que aquele cara lá tem de segredo do meu concorrente e vou trazer para mim.
quando na verdade ele está levando uma bomba para ele. Ele está trazendo uma bomba enorme para ele que vai causar muito mais problema do que trazer vantagem para ele. Então, as referências são fundamentais para você saber se esse cara é um bom profissional, se esse cara tem vício de trabalho, se esse cara tem algum vício daqueles outros que a gente falou, com bebida, álcool, drogas. Você está entendendo? Com o tabagismo. Para saber se ele é um cara que cumpre horário, se é um cara que sabe lidar bem com o cliente. Tudo isso você vai saber onde? Nas referências. Olha que interessante. Se você tem boas referências daquele profissional, você vai contratar ele, você está sabendo que você vai ter tranquilidade com aquele profissional. Ele está sendo alguém que está vindo incorporar junto com a sua equipe. Não é mais uma dor de cabeça. Então não abre mão disso não. Não deixa de pedir referência das pessoas que você vai contratar. E se as pessoas se negarem a dar referência, desconfia. É um sinal muito, muito, muito concreto que ele pode ser uma pessoa problemática. Outro sinal também, quando o funcionário chega, que você está contratando, ele chega falando mal demais da outra empresa. Tudo, o mundo inteiro era contra ele, só ele era certo. Será mesmo? Será que esse cara é realmente uma boa opção? Então, pensa nisso. Muitas vezes é melhor não ter esse funcionário do que ter um funcionário que só vai trazer prejuízo para dentro da tua empresa. E como é de costume, como você ficou comigo até aqui, eu vou dar um bônus para você. Uma técnica que realmente eu uso na minha empresa, uso nas empresas que eu presto consultoria, então eu vou dar esse bônus para você. Uma técnica que eu uso na hora de contratar é entender o temperamento dessa pessoa. É entender o temperamento desse funcionário. Sabe aquela situação que você tem medo do próprio funcionário? Que você tem medo de falar com ele, você não tem medo da reação dele? Existe muito dono de marcenaria que tem medo do próprio funcionário. Muitas vezes é um medo moral, muitas vezes é um medo físico mesmo, tem medo do que a pessoa pode estourar. Não, fulano é muito nervoso. Você está doido? Como assim fulano é muito nervoso? Você está trabalhando numa empresa, a gente não está na escola, está dentro da casa dele. Se você tem receio de falar com o teu funcionário, se as outras pessoas têm receio de falar com esse funcionário, alguma coisa está errada. Então, o temperamento do funcionário é um indício muito forte se ele vai te dar lucro ou se ele vai te dar prejuízo. Então, quando você vai contratar alguém e você percebe que ele tem um temperamento muito explosivo, você pergunta para ele, e aí, como é que é com você? Cara, trânsito, você vai ter que dirigir bastante e tal. E aí, como que será no trânsito? Você vai falar assim, puxa, eu no trânsito, às vezes eu sou meio estourado. Se o cara falar para você assim, eu não tô nem aí, eu brigo mesmo, eu buzino, eu xingo, eu dou dedo, cara, ele tá te falando o que ele é. Como é que ele vai ser dentro da tua marcenaria? Ou então aquele cara, não gosto de levar desaforo para casa. Falou, eu retruco mesmo. É esse mesmo funcionário que você acha que vai te dar lucro? Como é que você vai deixar esse funcionário na casa do cliente? Como é que você vai deixar esse funcionário para lidar com os outros colegas de trabalho? Então o temperamento, você consegue na entrevista fazer um grande apanhado e saber se ele tem um temperamento mais tranquilo, mais calmo, ou seja, que ele seja uma pessoa mais fácil de lidar, que ele vai vir somar na tua equipe, ou se vai ser alguém que vai causar medo, vai causar transtorno, vai trazer desunião para a tua equipe. Então pensa nisso na hora de você contratar. Tá? Todos esses tópicos que a gente passou são ferramentas importantíssimas que vão te ajudar a contratar melhor, a fazer a tua empresa crescer em 2023. E se você gosta desse conteúdo, se esse conteúdo é relevante para você, mais uma vez eu peço a tua ajuda. Se inscreve no canal, clica aí no sininho e além de clicar no sininho, marca lá todas as notificações. Assim o YouTube vai saber que esse conteúdo é relevante, vai distribuir para mais pessoas e vai te avisar quando tiver vídeo novo. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.